Olá, divas! Eu sou a Gessimões do blog Fofinha Chega. Tudo bem por aí? Hoje eu venho fazer a receita da esfirra, que eu digo que é integral, por conta que eu uso farinha integral. Porém, vai farinha branca também. Eu vou passar a receita, só que eu vou fazer ela dobrada, então por isso tem os ingredientes aqui em dobro. A gente vai precisar de 2 ovos batidos, uma medida de copo de leite morno, e aqui eu já tenho o leite morno ali. Na receita também vai fermento biológico, e eu uso esse saquinho, porque é mais fácil de armazenar, não tem que manter na geladeira. Na receita vai então como eu vou fazer ela dobrada, vão 2. Vai também meio copo, que é a mesma medida que usou no leite, então aqui vai meio copo de óleo. Então eu vou usar porque eu vou fazer o dobro, mas pode deixar que eu deixo a receita na descrição. Vai também 1 colher de sopa de sal e 2 de açúcar. E a farinha é até dar o ponto. Então, pode ser 2, 3, aí vai dependendo do tamanho do ovo, essas coisas. Mas, no geral, a receita é isso. Então, eu vou começar a fazer aqui, eu faço aquela massinha para ela crescer. E aí, depois eu venho colocando os demais ingredientes. Eu começo colocando o fermento. Esse processo é com o fermento em pó, né? O outro coloca de um jeito diferente. Coloco um pouco de farinha, misturo, para misturar a farinha e o fermento para fazer a massinha que eu falei depois. Aí eu vou colocar também o açúcar. Depois que eu misturei a farinha ali, eu vou colocar o leite morno. E aí eu vou misturar também. E vou deixar ele descansar por um tempinho. Essa travessa tem uma tampa, então eu ponho a tampa um pouquinho. Mas é o tempo de misturar os outros ingredientes. Aqui é muito calor, aqui ela cresce rápido. Então, eu misturei bem e já deixo ela ali quietinha no cantinho. E aí eu vou misturar os outros ingredientes aqui nessa outra tigela, que foram os ovos, que eu coloquei numa outra travessinha antes de colocar aí para não estragar, como vocês já sabem que eu sempre faço assim. Depois que eu coloquei os ovos, eu dei uma batidinha e coloquei o óleo também. Bom, eu estava filmando, mas parece que não filmou. Então, eu já coloquei o ovo, o óleo, o sal, misturei, coloquei um pouco de farinha integral, um pouco de farinha branca e vou misturando. E como eu disse, massa não tem uma medida exata de farinha, né? Você tem que ir testando mesmo. Você vai colocar um pouco, depende da umidade da farinha, depende do tamanho do ovo, tem um monte de coisas que pode fazer mudar isso. Tá vendo? Tá bem misturado. Então, eu vou jogando proporcional mais ou menos. Como eu tava falando, eu acho que não gravou, essa massa não é aquela massa que vira tipo um bolo, sabe? É uma massa que eu deixo ela mais fininha, então a gente acaba comendo mais recheio mesmo do que a massa. E eu faço ela todos os anos, sabe? Quando é meu aniversário, aniversário do meu marido. Porque a esfirra é muito bom, porque você pode fazer assar, tipo, um dia antes. Ou se quiser até congelar. Mas eu costumo assar ela um dia antes, deixo na geladeira.
E no outro dia, ou eu ponho ela no forno, deixo ela mais branquinha e ponho ela no forno para esquentar, ou eu asso ela e esquento no micro-ondas. Agora eu vou ter que pôr a mão na massa. E aí para sovar, mas isso não tem segredo, né? É farinha e amassar bem, e aí depois eu volto de novo. O recheio vocês podem usar qualquer coisa. Eu uso carne moída crua, mas pode ser cozida. É que eu prefiro a carne moída crua porque parece que fica mais gostoso o sabor da esfirra. Então eu coloco carne moída, tomate, cebola, alho, sal e limão no tempero para rechear a esfirra. Dei uma boa limpada aqui na minha pia, joguei um pouco de farinha, coloquei a massa de volta aqui e o que eu vou fazer agora é fazer bolinhas, que eu imagino mais ou menos o tamanho da esfirra que eu quero, que normalmente é assim. E aí eu faço essas bolinhas, coloco na forma e deixo ela crescer lá. E aí, uma coisa que eu esqueci de mostrar ontem, eu coloco um copinho de água e coloco uma bolinha de massa dentro. Bem coisa de vovó, que no caso, no meu caso não é de vovó, é de mamãe, né? Porque a gente fazia isso sempre que fazia salgado. Então agora eu continuo fazendo, gente. Eu vou fazer essas bolinhas que eu falei e depois eu mostro pra vocês. Porque ontem, quando eu sentei pra mostrar pra vocês as esfirras, que quando eu ia montar, elas já estavam feitas bolinhas, eu tinha esquecido de mostrar. Então agora eu vou fazer isso, depois eu volto. Assim que a massa deu uma crescidinha, eu venho e faço várias bolinhas assim, ó. Eu unto a forma e faço essas bolinhas e deixo ela crescer um pouco mais. Eu só coloco um pano, eu coloco alguma coisa por cima, ou coloco no forno. No caso hoje não vai dar pra colocar no forno, porque o forno tá ligado já. E aí depois que ela deu uma crescidinha daqui, é que eu vou rechear ela e pôr no forno.
metade da receita. Essa receita dá mais ou menos umas 40 esfirras dessa, tá vendo, ó? Olha como ela fica, ó, tá vendo? A massa não fica aquela massa muito cheia de massa, aquela coisa gorda, né? Adoro essa massa. Essa massa dá umas 40 esfirras, acho que eu já falei, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, de comentar. Se não for inscrita no canal, se inscreva no canal. Um grande beijo e até amanhã!